Bondoso Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra é verdade. Não há outra verdade a não ser a Tua Palavra. Oramos para que o Senhor nos ajude a compreender essa verdade importante nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Quero ler novamente com você só o versículo 10. Diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agora agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês nesse texto a respeito do Evangelho de Deus e o Evangelho dos homens. A carta que nós estamos lendo de Gálatas é uma carta riquíssima, e ela trata de um grande confronto que existia na igreja de Gálatas, porque algumas pessoas estavam ensinando a palavra de Deus e outras pessoas estavam dentro da igreja querendo ensinar tradições humanas. Então há aqui dentro da igreja uma tensão muito grande. Até onde é o Evangelho e aonde começa a questão de ensinamentos que não pertencem ao Evangelho. Nós precisamos definir muito bem isso. Por quê? Porque obedecer ao Evangelho é imprescindível. Eu não posso ser desobediente ao Evangelho. Mas obedecer às tradições humanas é negociável. Por que é negociável? Porque as tradições humanas, elas não correspondem a uma verdade absoluta. As tradições humanas, elas são, na verdade, conceitos que algumas pessoas tiveram e querem ou para si, ou para sua família, ou dentro de uma nação, e isso vai repassando. Por exemplo, dentro aqui da questão nós aqui, quando chegamos à igreja, nos cumprimentamos uns aos outros, certo? Quem aqui, homem, dá beijo no rosto de um outro homem? Numa boa, tranquilo. Então, eu, o Júnior e o Alex, o Guto, o Lars também levantou a mão? Então, revelando aqui. Fernando também. Nós poderíamos ir para a Arábia agora, gente. Não ia ter problema nenhum a gente lá. A gente já não ia sofrer esse grande problema. Porque na Arábia não é só um beijo, não. É um abração, um beijo de um lado, um beijo do outro, um abraço do outro. Entendeu? E os caras barbudos assim, igual o pastor. Entendeu? Isso é um conceito que ele é momentâneo. Mas se você for ouvir a palavra de Deus, Paulo diz: cumprimentai uns aos outros com um ósculo santo. O que é um ósculo santo? É um beijo no rosto. Agora, se eu não beijar, eu estou descumprindo a palavra de Deus? Não. Porque Paulo está escrevendo aquilo ali dentro de um ambiente cultural. Então a cultura, ela não pode ter poder para trazer a mim uma verdade absoluta. Agora, a palavra de Deus é uma verdade absoluta e ela tem que me moldar essa verdade. E eu não posso discutir a palavra de Deus, dizer assim: pastor, eu gosto de Gálatas 1, mas Gálatas 2 eu não gosto. Rasga a Bíblia. Aí você está descumprindo uma verdade de Deus. O que eu queria que você entendesse um pouco hoje, nessa tensão, é que existe esses dois evangelhos. Aqui no nosso meio, na igreja ali do lado, na igreja lá da cidade, na igreja em qualquer lugar. Por quê? Porque a partir do momento que um homem, uma pessoa, entende um conceito que não é a palavra, mas é uma vontade própria dele, e ele quer exportar isso para você como uma verdade que você tem que obedecer, isso é uma tradição, e ela não precisa ser obedecida, porque ela não tem valor de revelação de Deus. Ela é um preceito, um conceito de homens. E o conceito de homens não tem o mesmo valor que o conceito de Deus. Amém? Entenderam? Vou ilustrar um pouco melhor. Chega uma irmã aqui, do cabelo até a ponta do pé,
com uma saia lá embaixo, com uma cruz até aqui, e ela diz assim: olha, todo mundo que serve a Deus tem que andar dessa maneira. Você vai dizer para ela amém? E vai começar a se vestir como ela? Por que não? Porque isso é um conceito humano, ok? Não é um conceito de Deus, não está revelado nas Escrituras, certo? Muito bem. Então eu quero convidar você agora a olhar ali para a gente ver algumas características, né, daqueles que buscam o Evangelho de Deus, daqueles que buscam o Evangelho dos homens. No primeiro momento, as características daqueles que buscam o Evangelho de Deus. Quais são essas características que Paulo nos diz? Esses que buscam o Evangelho de Deus, eles buscam o favor de quem? De Deus. Então eles querem ser agraciados por Deus, e eles buscam a Deus, porque eles sabem que Deus é poderoso para nos abençoar, para nos agraciar. Não é troca aqui, eu vou buscar e Deus vai me abençoar. Não, mas é que a gente sabe que quem é que pode abençoar como o Senhor? Ninguém. Então se eu vou pedir alguma coisa, eu vou pedir para quem? Para quem pode me dar. Se eu pedir para alguém que não pode me dar, então eu estou sendo ignorante. Por que esses homens buscam o Evangelho de Deus? Porque eles buscam viver como servos de Cristo. Qual é a implicação de você buscar o Evangelho do Senhor? É você querer se apropriar dos conceitos dele. Um dos conceitos do Evangelho é que nós agora somos servos de Jesus. Nós pertencemos a Ele como escravos dele. Então nós servimos a Jesus. Outra coisa, quem busca o Evangelho de Deus reconhece a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi revelado a nós, viveu entre nós, e tudo que você precisa saber sobre Jesus está onde? Na onde, André? Viu? Na Bíblia. É na Bíblia que se está a revelação de Jesus Cristo. Outra coisa, sabem que Deus é quem nos salva. O texto que nós lemos aí diz lá na frente que Paulo vai dizer: eu fui separado, ele me separou. Separado quer dizer, ele me salvou, ele me comprou, ele me conquistou. Eu sou dele, é ele que tem poder para fazer isso. Mas ninguém tem poder para salvar você. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe um outro meio de se encontrar com o Senhor a não ser em Jesus Cristo. Ok? E eles creem que tem um chamado de Deus. Irmãos, Deus não salva as pessoas para elas não fazerem nada. Deus já me salvou, já fez tudo na minha vida. Não, começou a fazer isso com você. Agora tem tudo um processo de Deus em sua vida. E aqueles que buscam o Evangelho dos homens? Deu tilt de novo. Mudei do meu computador para cá. Mas é mais ou menos ali, buscam o favor dos homens, buscam agradar os homens, baseiam-se no que os homens ensinam de si mesmos, zelam pelas tradições humanas e submetem-se à autoridade humana em detrimento da verdade. Pastor, você está falando que a gente tem que se submeter à autoridade humana? Não tem. Até o ponto de que ele te obrigue a ir contra a verdade de Deus. Então, não é isso que esses homens fazem. Eles vão debaixo da autoridade humana até quando ela os obriga a ir contra a verdade revelada. Você pode chegar para um guarda de lá e ele fala assim: passa a carteira aqui. Meu guarda, viu? Não é o ladrão, não. Passa a carteira do motorista para ver se está tudo bem aí. Você vai na carteira do motorista para ele vai fiscalizar você e tal. Você tem que subordinar isso, por quê? Ele tem a autoridade de fazer isso. Eu não posso chegar no seu carro e bater, dar a carteira aqui enquanto ele está. Eu não tenho autoridade para isso. Ele tem. Agora, se o guarda chegar para você e dizer assim: estou vendo aqui que você é crente, então a partir de hoje eu estou te mandando. Você não pode mais servir a Jesus. E aí? O que você faz? Você vai obedecer?
Então algumas pessoas obedecem à autoridade humana até em detrimento da verdade. Buscar o favor dos homens, agradar os homens, basear nos ensinos que eles fazem e zelar pelas tradições, submeter a esse poder, é coisa de quem está buscando o evangelho de homens. Então lembra, dentro da igreja tem dois evangelhos, o de Deus e o dos, e uma linha muito tênue, muito fina, para se descobrir a verdade. E Paulo nos mostra nessa noite. E eu espero que você esteja interessado em descobrir essa verdade em nome de Jesus. Amém? Primeira coisa, irmãos, que eu quero convidar você a ver nesse texto é que o evangelho dos homens, ele não tem uma autoridade nenhuma de Deus. Ele é totalmente dos homens. E isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque esse evangelho que vem dos homens, às vezes você fala assim, mas pastor, olha quem é que está falando. É o fulano de tal. É o apóstolo X. É o bispo Y. É o padre fulano. É o orador da casa espírita tal. Um cara conhecedor. Um cara iluminado. Um cara... Não é possível que ele fale mentira. É possível sim. No capítulo 1, um pouquinho antes, Paulo diz assim: se um anjo vier do céu e vos pregar outro evangelho, seja ele maldito. Certo? Você crê nisso? Está escrito aí, ó. Versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Então não é porque tem nome, não é porque tem poder, não é porque tem um cargo, não é nada disso. Ah, ele é conhecido, ele já gravou CD, ele tem programa na televisão. Não interessa. Se ele disser alguma verdade, se ele disser alguma coisa contrária à verdade das Escrituras, seja maldito. Deus nos convida a ver o seu evangelho e não o evangelho dos homens. E nós vamos apresentar aqui 3 aspectos da diferença entre esses dois evangelhos. Primeiro, o evangelho de Deus. Vivendo o evangelho de Deus, você desagradará os homens, e vivendo o evangelho dos homens, você certamente desagradará a Deus. Então vou dizer de novo. Se você viver o evangelho dos homens, você vai ter que desagradar. Se você viver o evangelho de Deus, você vai desagradar os homens. E se você viver o evangelho dos homens, você vai desagradar a Deus. Não há parceria. Se você faz uma coisa, você desagrada o outro. Se você faz uma outra coisa, você desagrada quem? O primeiro. Como nós sabemos disso? Primeiro, o evangelho de Deus desagrada o homem por quê? A Bíblia diz, abra comigo Mateus capítulo 5. Olha o que o Senhor diz que vai acontecer com aqueles que vivem o evangelho do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 11 ao 13. Jesus conversando com os seus discípulos, ele os convida a pensar a respeito das bem-aventuranças. O que é ser uma pessoa abençoada? E no versículo 11 ao 13, no capítulo 5 de Mateus, ele diz: bem-aventurados, ou seja, abençoados. Quando que você vai ser abençoado? Sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Então, qual é a característica de quem obedece a Deus? Você vai ter inimigos, você vai ter pessoa que vai mentir contra você, você vai ter pessoa que vai perseguir você, você vai ter pessoa que vai injuriar você, porque ele não concorda com a sua postura de obedecer o evangelho de Deus e não o evangelho dos homens. E aí o que você tem que fazer? Fazer como o Kiko, ir lá no muro, que assistiu Chaves aqui nas décadas, ainda passa, né? Você vai lá no murinho, oh, tadinho de mim, ninguém me entende. É isso que você tem que fazer? O que diz o versículo 12? Regozijai-vos e exultai. Sabe o que é isso? Alegria. Que bom que eu estou sendo perseguido, que bom que eu estou sendo injuriado, que bom que eu estou sendo humilhado. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Amém. Sabe por
quê? Porque se Ele foi à cruz por mim, não há nada que eu possa fazer tão grande por Ele. Se alegrem, porque o vosso galardão nos céus é grande. Se alegrem. Então, irmãos, se você é uma pessoa que entendeu o Evangelho, está vivendo o Evangelho, não espere que o mundo te receba de braços abertos e diga assim: nossa! A grande crise que nós podemos ver nos dias de hoje é que as pessoas do mundo gostam de algumas igrejas. E as pessoas que não conhecem a Jesus, elas não vão gostar da igreja que prega o Evangelho, porque a igreja que prega o Evangelho afronta o pecado, afronta o pecador e os chama para a verdade de Deus. E olha, a coisa mais chata nessa vida é você ser repreendido, não é? Quem gosta de ser repreendido aqui? Ninguém? Poxa, já ia chamar amanhã para uma conversa no gabinete? Ninguém gosta. Quando você vai repreender uma pessoa, ela se põe em uma autodefesa. Quando Deus foi chegar para Adão e disse assim: Adão, por que você comeu o fruto, Adão? Foi a mulher, isso aqui. O cara rápido, dinâmico. Pá. Aí Deus falou: tá, vou cair na dele, tá bom. Ô Eva, o que você fez? Por que você fez isso? Foi a serpente. Aí a serpente não ia falar mesmo com Deus? Não, então vou voltar. Gente, uma coisa é certa: o Evangelho, ele produz isso, ele produz oposição. O nosso irmão, lá em Atos, quando ele começa a pregar, Estevão começa a pregar a palavra, ele começa a dizer para os judeus: olha, vocês estão loucos, vocês estão insanos, vocês não entenderam a revelação de Deus. Jesus é o profeta, Jesus é o Messias, Jesus veio aqui para salvar vocês. Qual que foi a resposta? Apedrejaram Estevão. O que aconteceu com Estevão? Morreu. Leia 2 Coríntios, veja a carta do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, quando ele diz: olha, por causa de Cristo, muitas vezes eu fui dito por morto, muitas vezes eu sofri, muitas vezes aconteceu isso, muitas vezes aconteceu aquilo, mas eu não desisti. Por que Paulo não desistiu, irmão? Eu, na primeira pedrada, alguém já levou estilingada de sem querer, pedrada de amigo na rua, sem querer? Dói, não dói? Agora imagina umas pedrinhas maiores, assim, tacado com força. Eu, na primeira, cara, eu tinha dito assim: Deus, o que é isso? Esses caras não merecem sem pregar a palavra. Paulo levantava, apaixonado por aquelas pessoas que o odiavam. Ele permanecia porque ele entendia que aquelas pessoas precisavam conhecer o Evangelho de Cristo e não o Evangelho dos homens. Se você anda com o Evangelho de Jesus, irmão, certamente você desagradará muitas pessoas. Mas se o teu Evangelho é o Evangelho dos homens, esse é da hora. Esse todo mundo quer. Porque esse ele não confronta. Todo mundo não, vem cá. Vem, sem problema. Tamo junto. Continua assim mesmo. Vai, faz o que te der na cabeça. Faz o que te der na telha. Você está em pecado? Continua. Você está traindo sua esposa? Vai. Você está traindo seu marido? Continua. Não, eu estou sentindo que eu tenho que ser agora homossexual. Beleza, vai. Esse é o Evangelho agora que engloba todo mundo. Todo mundo pode chegar. Deus é brasileiro, gente. O Evangelho dos homens seduz pela sua criatividade. Os homens são criativos. Você lembra lá da Torre de Babel? O que eles fizeram? Vamos nos juntar. Vamos nos juntar aqui, todo mundo. Vamos criar uma coisa juntos. Nós vamos levantar o céu. E Ele não poderá nos deter. Então eles estavam unidos com um propósito. Eles queriam juntos confrontar Deus. O Evangelho dos homens quer confrontar o Evangelho de Jesus. E aí você pode pensar assim: mas pastor, Deus foi pego de surpresa? Ele não sabia disso? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3.
Olha o que ele diz para Timóteo, ao seu pastor jovem. Ele escreve dizendo: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo já estava dizendo para Timóteo que haveria um tempo em que isso iria acontecer, aonde as pessoas iam ter mais prazer em ouvir as coisas dos homens do que as de Deus. Há uma igreja chamada Igreja Evangélica Contemporânea. Alguém já ouviu? Em São Paulo, uma igreja de homossexuais evangélicos. Por que não? Como é que nós podemos dizer a um homossexual: venha para a igreja e continue homossexual, se a gente não lê alguns textos da Bíblia, não é verdade? Só se a gente não lê alguns textos da Bíblia. Porque Deus é claro em dizer que Ele fez homem e ninguém nasce homossexual. Esses dias eu vi um pastor escrevendo dizendo assim: obrigado, Daniela Mercury, porque você nos ajudou muito. Por que a Daniela Mercury nos ajudou? Porque os homossexuais falam assim: não, vocês não podem nos perseguir, porque nós nascemos homossexuais. Mas a Daniela Mercury foi casada várias vezes, teve vários relacionamentos, tem filho, então isso quer dizer, ela não nasceu homossexual. Ela tinha prazer pelo sexo oposto. Ninguém nasce. É um hábito, é um costume, é um desejo, mas não um defeito de fábrica. Hoje está fácil. Está cheio de gente dizendo: vem aqui, fica do jeito que você está, vamos andar com Deus. As pessoas estão sendo enganadas. Deus é um Deus santo, e Ele só anda com pecadores arrependidos. Ninguém aqui é santo, mas eu quero crer que vocês são um povo que vive em arrependimento, porque esse é o processo de Deus na nossa vida, nos transformando de glória em glória, de glória em glória. É aos poucos, mas Ele tem um objetivo comigo e com você. Ele quer nos fazer parecidos com Jesus Cristo. Alguém aqui acha que Jesus era homossexual? Como é que um homossexual pode se parecer com Cristo? Seja um homem, seja mulher. Ele não pode. Se ele não pode se parecer com Cristo, ele não entendeu o Evangelho de Cristo. Ele entendeu o Evangelho dos homens. Segundo lugar, vivendo o Evangelho de Deus, você se identifica como servo de Cristo. Já vivendo o Evangelho dos homens, você se tornará servo dos homens. O versículo que nós estávamos, Gálatas capítulo 1, versículo 10, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer: se ainda agradasse a Deus, se ainda agradasse os homens, não seria servo de Cristo. Enquanto vamos vivendo o Evangelho revelado na palavra, vamos morrendo para nós mesmos e vamos vivendo para Cristo. Deus está assumindo o lugar da nossa humanidade. A ação do Espírito Santo vai fazendo com que o velho Edilson morra e eu tenha prazer na morte dele. É o Evangelho que produz. É o Evangelho que me faz olhar para o meu eu pecaminoso e dizer para ele: eu quero me afastar dessa vida e eu quero agora percorrer uma nova vida revelada na palavra de Deus. E o próprio Paulo diz isso aí em Gálatas 2, um pouquinho para frente, no versículo 20, quando ele diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho,
na carne, embora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e assim Ele se entregou por mim. Como que é esse processo? É um processo de você deixar as coisas deste mundo, deixar os desejos da carne, deixar os prazeres da nossa cobiça e nos voltarmos às coisas que Cristo traz para nós. É um processo gradual, não é um processo de um dia para o outro. Deus é que está nos moldando, é o Espírito Santo que está trabalhando nas nossas vidas, é Ele que está agindo para que a gente seja conforme a imagem do seu Filho Jesus. E como que eu faço isso? Qual é a minha parcela de compromisso nisso? Eu preciso compreender e permitir que a palavra de Deus transforme o meu interior dia após dia. Eu preciso acordar, olhar no espelho e dizer: camarada, hoje eu tenho que matar você. Porque no dia que o Edilson vive, Jesus não reina. Mas no dia que eu insisto em matar o meu eu, Jesus aparece. Convém que eu diminua e que Ele cresça. Em Romanos, capítulo 6, no versículo 18, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: e uma vez libertados do pecado, foste feitos agora servos da justiça. Você foi libertado do pecado. O pecado não tem poder mais sobre você. Mas você não é livre agora. Você se tornou escravo de uma outra coisa. Você agora é escravo da justiça. Você é servo de Jesus neste mundo. Cristo te comprou. E como Ele te comprou, Ele te fez servo dele. Versículo 22 ainda de Romanos diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, o que está escrito aí? A vida eterna. Qual é o propósito de Deus para mim e para você, como servos dele? Ai, que Deus chato! Ele nos liberta, agora nos faz escravo dele. Sabe por que Jesus quer que você seja escravo dele? Porque se você não for escravo dele, você vai voltar a ser escravo de outras coisas. Porque eu e você não sabemos viver livres. Tem duas pessoas livres neste mundo. Sabe quem foram? Melhor, três. Três pessoas livres neste mundo. Quem foram? Adão e Eva. Eles foram livres. O que eles fizeram? Bobagem. Isso mesmo. Eles não souberam lidar com a liberdade que tinham. Por isso que Pedro escreve para nós de estudar, para que a vossa liberdade não se transforme em libertinagem. Porque quando você diz eu sou livre e não se submete prazerosamente ao senhorio de Jesus, você está fadado a se tornar escravo do pecado novamente. Se Cristo não for o teu Senhor, a tua cobiça vai ser Senhor da tua vida e vai te levar ao pecado. Faça como Paulo, desejoso de viver, não mais ele, mas Cristo vivendo nele. Amém? E o Evangelho dos homens? Perdão, obrigado. E o terceiro, Jesus Cristo. O único homem que conseguiu viver livre. Viveu livre. Porque ele não pecou. O único. Por isso, Paulo escreve dizendo que ele é o segundo Adão. Projeto de Deus. Deus fez Adão, Adão errou, Deus então enviou o seu Filho para cumprir a lei sem pecado. Então Jesus é o único que viveu inteiramente livre. O Evangelho dos homens, o que é?
O evangelho dos homens nos aprisiona às ações próprias deste mundo, onde buscamos não a graça de Deus, mas a justificação própria pelos nossos atos. Então, enquanto você vive o evangelho de Deus, você diz: não, eu não quero viver para mim, eu quero viver para Jesus, eu me submeto a Jesus, eu me torno servo de Jesus. O evangelho dos homens diz: não, você não precisa se submeter a Jesus, você pode viver a si mesmo. Um grande problema que existiu nas igrejas do primeiro século também, e 1 João, 1, 2 e 3 João foi escrito para rebater isso, é a questão do hedonismo. Você viver a busca dos seus prazeres. O que o hedonista faz? Ele diz: não, você tem que satisfazer os seus prazeres. Então, se você tem vontade de comer chocolate, vai lá, compra uma barra de 10 quilos, e mete a boca. Você tem que satisfazer mesmo os desejos da sua carne. E o que os hedonistas diziam? Jesus veio, mas ele não tinha carne, ele era espírito. Então você precisa guardar o seu espírito. Mas a sua carne, você faz o que você quiser. Então é aquele tipo de crente de domingo, né? Domingo ele vem aqui na igreja, ele levanta a mão e diz: oh, aleluia, glória a Deus, o Senhor é tão bom, maravilha. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tome carne. Dá vazão. Ele não se limita, ele faz tudo que ele tem vontade. Eu estou com vontade de encher a cara hoje, mas não enche a cara. Estou com vontade de me prostituir amanhã, ele vai lá e se prostitui. Ele faz tudo que a vontade dele diz. O Evangelho dos homens diz isso para nós. Não! Servir a Jesus é acreditar nos textos que ele falou. Mas a sua vida do dia a dia é sua. Ninguém tem nada a ver com isso. Viva do seu jeito. Está cheio de gente querendo viver segundo os prazeres deste mundo. Paulo justificava-se através das obras em sua religião. Se você olhar o versículo 13, 14 e 16 que nós lemos, ele diz: olha, na minha religião eu era maior, eu fazia isso, eu tinha aquilo. Então ele achava que tudo aquilo que ele fazia podia trazer alguma coisa para ele. Se você fizer alguma coisa achando que o que você faz, você não entendeu o Evangelho. Porque a palavra de Deus nos diz que as nossas obras diante de Deus são como um trapo de imundícia, não valem nada. As nossas obras valem quando? Quando elas são feitas em Cristo Jesus. Não faça obra para se engrandecer. Não faça obra para aparecer. Não faça obra para você querer agradar a Deus. Faça porque você quer que o nome dele seja engrandecido. Então terá valor. Os homens querem as obras para si mesmos. E as obras para si mesmos são inúteis. Porque pela graça de Deus somos salvos pela fé. Pela graça mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último, vivendo o Evangelho de Deus, você tem convicção de um valor eterno. Já vivendo o Evangelho dos homens, você será conduzido por coisas com valores passageiros. Qual é o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus nos leva aos valores eternos. São coisas que não mudam, são coisas que permanecem, são coisas que não têm data de validade. Qual é a promessa de Jesus para mim e para você? O texto diz: Ele me separou, ou seja, Jesus Cristo nos salvou. Fomos separados por Ele. Quem tem poder para te salvar? As suas obras? Não. A sua religiosidade? Não. Você tomar a Santa Ceia? Não. Você ser um bom ofertante, dizimista e ajudar os pobres? Não. Quem tem poder para te salvar? Buda? Não. Quem tem poder para te salvar? A intercessão dos seus pais por você? Não. Então, quem tem poder para te salvar? Eu vou morrer, esperar por mim, e aí, quem sabe, eu vou sair lá do limbo, do inferno, ou de alguma coisa daquele canto lá. Ninguém
tem poder para te salvar, a não ser Jesus Cristo. Se você entende que, não, eu estou indo na igreja, pastor, eu vou para o céu, irmão, tem dó do céu. Eu não sei, mas Jesus disse que naquele dia nós vamos ter surpresa. Ele chegou aos fariseus e disse assim: as prostitutas e os publicanos chegarão à vossa frente no reino dos céus. Quem nos salva? Cristo. Ele que pagou o preço. Ele foi à cruz. Ele exerceu o poder para salvar a sua vida. Pedro diz que nós somos comprados por preço de sangue. Não há absolutamente nada que possa comprar a nossa salvação a não ser o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O que você pode oferecer para Deus te deixar entrar no céu? Isso é o que você pensou. Nada. Não há nada. Efésios capítulo 1, versículo 13, 14, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Que palavra da verdade que é essa? O Evangelho de Deus. O Evangelho da vossa salvação. Tendo neles também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor para a sua glória. Como que Deus então diz para mim que eu sou salvo? Ele diz para mim, porque Ele diz que no momento em que eu encontrei Cristo, Ele deu o seu Espírito Santo no meu coração, e esse Espírito Santo, Ele entende que é um selo de propriedade exclusiva, e naquele grande dia, Ele virá e Ele nos tomará para si, porque nós somos o penhor das sua herança. Estamos penhorados, irmãos. Estamos aqui na estante só esperando o dia em que o Senhor nos levará. E levará por quê? Porque você é bonzinho, cheirosinho, bonitinho, se veste bem, vai à igreja todo domingo? Não, Ele vai te levar porque você creu nesse Evangelho e Ele te deu o Espírito Santo. Que em outro texto em Romanos ele diz: o Espírito Santo da promessa, ao qual habita em nós e clama: Abba, Pai. Não há ninguém que pode nos levar ao Senhor senão Jesus Cristo. No mesmo texto que nós lemos em Gálatas, Paulo diz que nós somos chamados. Se nós somos chamados, irmãos, é porque Deus quer fazer algo em nós e através de nós. Esse é o Evangelho. Os valores apontam para além desta vida. A obra que Ele começou, a Bíblia diz que Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E o Evangelho dos homens? O Evangelho dos homens conduz os homens a coisas passageiras. O Evangelho dos homens anuncia coisas deste mundo e induzem as pessoas a pensarem nas coisas deste mundo. Eu queria ler para você um único versículo lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O Evangelho dos homens quer fazer você pensar no aqui e agora. O Evangelho dos homens quer conduzir o teu coração a uma vida neste mundo. O Evangelho dos homens quer que você vá atrás de Deus por causa das bênçãos. Quer dizer a você que você pode ser abençoado, que você pode ser próspero, que você pode ter casa própria, carro 0 km,
casa na praia, ser rico, ser importante. Deus vai fazer isso com você. Quem falou? Quem falou? Paulo era um homem importante e ele se tornou escória desse mundo. Ele disse: eu me tornei escória desse mundo. Eu me tornei, na verdade, um palhaço. Ele usa essa expressão. É como se eu estivesse num circo e as pessoas estivessem rindo de mim. Mas ele estava alegre por causa disso, porque ele estava vivendo o Evangelho de Deus e cumprindo a missão de Deus. Aonde é que os teus valores se encaixam? Os teus valores se encaixam com o Evangelho de Deus ou com o Evangelho dos homens? É só você que pode dizer isso. Qual é o Evangelho que identifica a sua vida? Eu quero crer que nessa noite você entendeu que só o Evangelho de Deus é esperança para você. Que o Evangelho dos homens não vai te conduzir a coisa alguma, a não ser coisas passageiras, sem valor, e que vão perder todo o valor no dia que você morrer. Mas o Evangelho de Cristo, entrando na sua vida, te transforma de glória em glória, para a honra dele, para viver nele, por ele, e viver com ele, para todo o sempre. Amém? Que coisa boa compreender o Evangelho de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Mesmo sentado, convido você a fechar os seus olhos para o momento e pensar em tudo que você ouviu aqui nessa noite. Talvez você conseguiu ver aí no seu coração algumas coisas que pareciam boas, mas que são dos homens. E antes da ceia, eu quero convidar você a confessar isso, pedir perdão. A dizer: Deus, olha, ele estava sendo enganada. Essas coisas não têm valor para a eternidade, elas são valiosas no momento, são tradições, são coisas pequenas. Confesse, irmão, o teu pecado, se abra o coração. Entregue ele nas mãos do Redentor que morreu por você. Se você entrou aqui e ainda não tinha ouvido falar desse Evangelho, salvo. Não salvo porque você faz alguma coisa, mas salvo porque você se entrega submisso como um servo em Cristo e compreende a salvação que Ele te deu. Eu quero convidar você a orar nessa hora. Não precisa em voz alta, mas feche os teus olhos e diz: Senhor Jesus, eu entendi a mensagem. Eu quero esse Evangelho para minha vida. Quero ser transformado de glória em glória, de glória em glória, até o dia em que o Senhor virá. Peça ajuda ao Senhor para conduzir o teu coração. Senhor, eu oro com os meus irmãos aqui nessa noite. Quantas vezes, amado Deus, somos seduzidos pelo Evangelho dos homens. Não compreendemos, ó Deus, que é uma mentira e nos enredamos por caminhos tortuosos. Queremos agradar aos homens. Queremos receber deles e dar a eles. Senhor, isso é tão ruim, isso é pérfido, é contra a tua vontade. Queremos pregar coisas que agradem as pessoas, para que elas se sintam bem, para que elas voltem. Senhor, a tua igreja, ela ministra a verdade, Deus. E muitas vezes a verdade, ela incomoda, ela traz perseguição, ela traz, Senhor, contrariedade, ela traz inimigos. Mas que o Senhor nos dê coragem de viver o Evangelho de Deus em qualquer momento. Abençoa aqueles que nessa noite, Senhor, entregaram diante de Ti os seus corações. Age neles,
é a tua promessa que o teu Espírito vai agir. Nós oramos por isso, para que haja a unção do teu Espírito. Faz isso na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus.